O deserto do Saara é um dos lugares mais extremos e fascinantes do planeta. Mas o que pouca gente imagina é que, há milhares de anos, essa imensidão de areia já foi um lugar verde, com rios, lagos e animais selvagens. Neste vídeo, você vai descobrir curiosidades incríveis sobre o maior deserto quente do mundo, que vão mudar completamente a forma como você enxerga esse pedaço do planeta. Mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal para se tornar um curioso também. Vamos lá! Localizado no norte da África, o Saara se estende por impressionantes 9 milhões de quilômetros quadrados, atravessando cerca de 11 países, como Argélia, Egito, Marrocos, Líbia e Sudão. Ele é tão grande que caberia o Brasil inteiro dentro dele, com folga. E, apesar de ser conhecido pelo calor extremo durante o dia, o Saara também pode ser incrivelmente frio à noite, chegando a temperaturas próximas de zero. Em algumas regiões, já foram registradas temperaturas acima dos 50 graus Celsius durante o dia, o que o torna um dos ambientes mais hostis da Terra. Mas talvez a curiosidade mais surpreendente sobre o Saara seja o fato de que ele já foi um lugar completamente diferente. Pesquisadores descobriram que, entre 10.000 e 5.000 anos atrás, o deserto era uma enorme savana, com vegetação abundante, grandes lagos e uma vida selvagem rica. Essa transformação radical aconteceu por causa de mudanças naturais no eixo da Terra e no padrão das chuvas da região. Hoje, ainda é possível encontrar pinturas rupestres nas rochas do Saara mostrando cenas de hipopótamos, crocodilos e até pessoas nadando. Essas imagens não são fruto de imaginação, elas são evidências de que, no passado, esse território árido já foi um verdadeiro paraíso natural. O Saara é um lugar tão vasto e extremo que guarda algumas das curiosidades mais impressionantes do planeta. Uma das mais assustadoras são as tempestades de areia. Elas não são simples ventanias, são verdadeiros muros de poeira que podem se estender por centenas de quilômetros, cobrindo tudo no caminho. Em algumas situações, essas tempestades são tão fortes que a areia do Saara viaja pelo Oceano Atlântico e chega até a floresta amazônica, levando nutrientes que alimentam o solo da floresta. Isso mesmo, o deserto ajuda a fertilizar um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Outro fenômeno curioso são as dunas que cantam ou sussurram. Sim, algumas dunas emitem sons graves e contínuos, como um zumbido vindo do próprio chão. Isso acontece quando os grãos de areia se movem em conjunto com o vento, vibrando em frequências específicas. É um fenômeno natural raro, mas que pode ser ouvido a vários metros de distância, especialmente em regiões muito secas e com dunas bem altas. Apesar da imagem clássica de um deserto vazio, o Saara tem cidades e vilarejos habitados, além de oásis que servem como verdadeiros refúgios no meio do nada. Esses oásis surgem onde há água subterrânea acessível, permitindo o cultivo de plantas e a sobrevivência de comunidades locais. É nesses pontos que vivem muitos dos povos nômades, como os tuaregues, que cruzam o deserto há séculos com seus camelôs, mantendo tradições milenares. Eles conhecem caminhos invisíveis aos nossos olhos e conseguem se orientar pelo movimento do Sol e das estrelas, uma habilidade passada de geração em geração. E falando em extremos, o Saara abriga a cidade de Quebili, na Tunísia, onde já foi registrada uma das temperaturas mais altas da história, 55 graus Celsius. É um calor quase insuportável, onde tudo precisa ser adaptado para evitar o colapso, inclusive o modo de vestir, que inclui roupas longas e leves que protegem do sol e mantêm a umidade do corpo. E não podemos esquecer dos animais que vivem por lá, como os escorpiões gigantes, cobras do deserto e, claro, os famosos camelôs, que conseguem passar dias sem água, armazenando energia em sua corcova e resistindo a variações extremas de temperatura. O Saara pode parecer um lugar inóspito, mas é um verdadeiro laboratório da natureza, onde tudo foi moldado para resistir ao impossível. É um mundo à parte, cheio de segredos, extremos e belezas inesperadas. Uma das curiosidades mais importantes e preocupantes sobre o deserto do Saara é que ele não está parado. Na verdade, o Saara está crescendo, e isso vem acontecendo há décadas. Esse processo é conhecido como desertificação, e ele ameaça transformar áreas férteis do continente africano em regiões áridas e improdutivas. Estima-se que, ao longo do último século, o Saara tem avançado centenas de quilômetros em direção ao sul, invadindo territórios do Sahel,
uma faixa de transição entre o deserto e as savanas africanas. Esse avanço afeta diretamente milhões de pessoas que vivem nessas áreas, principalmente agricultores e comunidades que dependem da terra para sobreviver. O que causa esse crescimento? É uma combinação de fatores naturais e humanos. Por um lado, mudanças climáticas naturais sempre influenciaram o comportamento dos desertos, mas o agravamento recente tem sido acelerado por ações humanas, como o desmatamento, o uso excessivo do solo, queimadas e o aumento das temperaturas globais. Quando a vegetação desaparece, o solo perde sua proteção e se torna mais vulnerável à erosão causada pelo vento e pela falta de chuvas. Com o tempo, o solo fica tão degradado que não consegue mais sustentar plantações nem pastagem, virando uma extensão do deserto. Mas nem tudo está perdido. Diversos países africanos estão se unindo em um projeto ambicioso chamado Grande Muralha Verde da África. A ideia é plantar uma faixa contínua de árvores e vegetação com mais de 8.000 quilômetros de comprimento, atravessando o continente do Senegal até a Etiópia. Esse cinturão verde tem como objetivo conter o avanço do deserto, recuperar terras degradadas e melhorar as condições de vida de quem vive ali. Embora o projeto enfrente muitos desafios, ele já começou a mostrar resultados positivos em algumas regiões, como o aumento da fertilidade do solo e o retorno da vegetação em áreas antes áridas. Esse crescimento do Saara nos lembra que os desertos não são apenas paisagens exóticas e distantes. Eles fazem parte de um ecossistema global e estão diretamente ligados às mudanças que ocorrem no nosso clima, no nosso solo e na forma como usamos os recursos naturais. Cuidar do planeta também significa entender o impacto de lugares como o Saara e o que podemos fazer para preservar os ambientes ao nosso redor. Quando pensamos no Saara, é comum imaginar apenas calor escaldante e areia por todos os lados. Mas a verdade é que esse deserto esconde fatos tão bizarros e surpreendentes que parecem mentira. Um deles é que já nevou no Saara. Isso mesmo, neve no maior deserto quente do mundo. Esse fenômeno raro foi registrado em várias ocasiões, como em 1979, 2016 e 2018, principalmente na região de Encefra, na Argélia. A cidade fica em uma área elevada e, em dias com temperaturas extremamente baixas e umidade no ar, a neve acaba caindo, criando uma cena inacreditável, dunas cobertas por um manto branco. Meio difícil de acreditar, não é mesmo? Outro fato impressionante é que a areia do Saara viaja milhares de quilômetros até chegar na Amazônia, transportada por correntes de vento. Esse pó, rico em minerais como fósforo, funciona como fertilizante natural para a floresta tropical, ajudando a manter a biodiversidade e a riqueza do solo amazônico. Ou seja, existe uma conexão direta entre dois dos ecossistemas mais extremos e distantes do planeta. É como se o deserto alimentasse a selva, mostrando como tudo na natureza está interligado. E o que pouca gente imagina é que o Saara também abriga montanhas e até vulcões adormecidos. Um exemplo é o maciço do Tibesti, localizado no norte do Chad, onde está o vulcão M-Koussi, o ponto mais alto do Saara, com mais de 3.400 metros de altitude. Essa região é tão remota e inexplorada que ainda guarda mistérios geológicos que os cientistas estão tentando entender. Além disso, há áreas com formações rochosas incríveis, cânions e até cavernas com inscrições antigas, que contam a história de povos que viveram ali muito antes de o Saara se tornar o deserto que conhecemos hoje. Essas curiosidades mostram que o Saara está longe de ser um lugar monótono. Ele é cheio de contrastes, mistérios e conexões surpreendentes com o resto do mundo. Um verdadeiro livro aberto da natureza, onde cada grão de areia pode esconder um pedaço da nossa própria história. O Saara, além de ser um lugar cheio de curiosidades naturais, também guarda mistérios reais que até hoje intrigam cientistas e pesquisadores. Um dos mais famosos é o Richat Structure, também conhecido como Olho do Saara. À primeira vista, ele parece uma formação comum, mas quando visto de cima, especialmente por satélite, revela algo impressionante, um círculo enorme e quase perfeito, com anéis concêntricos, como se fosse um olho gigante desenhado no deserto. Essa formação tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro e está localizada na Mauritânia. Por muito tempo, ninguém sabia exatamente o que era aquilo. Alguns chegaram a especular que o Olho do Saara seria a localização perdida da Atlântida, aquela civilização lendária citada por Platão. A ideia é que,
Como a estrutura é circular, isolada e cercada por deserto, ela poderia ser os restos de uma cidade antiga engolida por uma catástrofe natural. Outros acreditavam que se tratava de uma cratera causada por impacto de meteoro. Mas a explicação mais aceita pela ciência hoje é que o olho do Saara se formou por causa de erosão natural de uma cúpula geológica antiga, que foi moldada pelo vento e pela água ao longo de milhões de anos. Mesmo assim, o lugar continua envolto em misticismo, principalmente porque é extremamente isolado e difícil de explorar. Além disso, algumas regiões próximas ao olho do Saara ainda guardam fósseis, artefatos antigos e pinturas rupestres, indicando que ali já viveu gente há muito, muito tempo. Esse é só um dos exemplos de como o Saara pode ser mais do que um mar de areia. É uma terra cheia de segredos que ainda estão sendo descobertos, alguns com explicação científica, outros que continuam desafiando a lógica. O deserto do Saara é, sem dúvida, um lugar que impressiona pela sua grandiosidade e mistérios. Mas mais do que isso, ele nos faz refletir sobre como a natureza é capaz de se transformar, adaptar e surpreender. Ao longo deste vídeo, vimos que o Saara não é apenas um monte de areia sob um sol escaldante. Ele é um verdadeiro mosaico de histórias. Já foi uma savana verde cheia de vida, abriga fenômenos extremos, povos que desafiam o impossível, tempestades que viajam por continentes, e até formações enigmáticas como o Olho do Saara, que continua mexendo com a imaginação de cientistas e curiosos. Apesar de ser considerado um lugar hostil, o Saara nos mostra que até nos ambientes mais severos a vida encontra um jeito de existir. Seja nas comunidades nômades que cruzam suas dunas há séculos, seja nas plantas e animais que se adaptaram às condições quase impossíveis, ou até mesmo na sua conexão com outras partes do mundo, como a Amazônia. É como se o deserto nos lembrasse de que tudo está interligado: passado e presente, deserto e floresta, escassez e abundância. E mais do que isso, o crescimento do Saara e os desafios enfrentados pelas populações locais também levantam um alerta importante: o impacto que as mudanças climáticas e a ação humana têm sobre o planeta. O avanço da desertificação não é apenas um problema africano, é um reflexo global. Se não cuidarmos dos nossos recursos, poderemos ver outras regiões verdes virarem deserto também. Agora que você conhece todas essas curiosidades e segredos do Saara, me conta, qual dessas informações mais te surpreendeu? Já tinha ouvido falar da neve no deserto? Ou ficou curioso com o Olho do Saara e as histórias da possível Atlântida? Comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo com alguém que ama descobrir curiosidades do mundo e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Porque aqui, a gente transforma conhecimento em aventura. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por assistir e até amanhã.